Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, mais um Café com Destino, hoje quarta-feira, começando mais um dia, mais uma aula dessa série super especial chamada Aprenda a Falar. Eu já tenho mostrado para vocês desde segunda-feira quantas pessoas perdem oportunidades, destroem relacionamentos, deixam de crescer na vida e deixam de alcançar os seus sonhos porque não aprendem a falar. Falar é o meio de comunicação que revela quem você é. Então nós precisamos aprender a falar bem, a falar claro, a falar diretamente e quanto menos falar, melhor ainda. Vai compartilhando com todo mundo porque começa mais uma aula do Café com Destino. Nós estamos aqui há mais de 2 anos reunidos, trabalhando todo dia de segunda a sexta às 7h57 da manhã para fazer você crescer, para te levar para o próximo nível, para instruir você na sabedoria milenar. E se você tem sido acrescentado, abençoado, abençoada, você tem aberto a sua mente por causa do Café com Destino, já dá o seu testemunho aqui embaixo nos comentários, coloca o seu depoimento. Thiago tem me ajudado tanto. Se você é aluno novo do Café com Destino, está começando essa semana, escreve para eu te conhecer. Thiago, eu sou aluno novo, sou aluna nova, coloca o emoji do cafezinho, que é o nosso símbolo, né? É a nossa bandeira aqui do Café com Destino, é o emoji do cafezinho. Coloca aí nos comentários e também não deixa de colocar de onde você está falando. A gente ama saber qual cidade você está falando, qual horário você está assistindo, porque tem gente que assiste de diversos fusos horários diferentes. Então não deixa de colocar de onde você está falando e qual horário você está assistindo. Uma coisa muito importante para a gente também é quando você curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Se seus amigos, familiares, gente que já acompanha a gente de alguma forma, mas não está inscrito nesse canal, incentive-os a se inscrever nesse canal. Vale a pena estar num canal que todos os dias leva conhecimento e sabedoria para você. Tá bom? Vamos começar na matéria de hoje, né? Que são os perigos, o nome da matéria de hoje, os perigos de se comunicar da forma errada. Ou seja, da série Aprenda a Falar, que essa semana toda vai até sexta-feira, a aula de hoje é sobre os perigos de você falar errado. Falar errado não é falar um português errado não, porque isso é altamente corrigível. Falar errado é se expressar de forma equivocada, usar o tom de voz errado, falar de uma maneira que soe diferente do que você quis dizer. Isso, a má comunicação pode destruir um projeto, pode matar um futuro e nós vamos entender sobre isso hoje. Só para você ter uma ideia, o comportamento linguístico, ou seja, a forma como você se comporta quando fala, é o que mais pesa na saída de emprego, mostra uma pesquisa da School of Life. Em parceria com Robert Half, eles mostraram que comportamento inadequado no falar pode custar o seu emprego. 60,47% dos líderes que já demitiram alguém tinha algo a ver com comportamento inadequado ou com fala errada. Por exemplo, você está conversando com o teu líder na corporação que você serve, a forma como você o responde, ele pode interpretar como questionamento agressivo ou como soberba sua e te mandar embora. E às vezes nem era isso, às vezes você só não estava num dia bem, não estava mal nesse dia e do jeito que você falou. Ou seja, gente, comunicação não é só o que você fala não, é o que a outra pessoa entende. Vamos anotar isso? Comunicação não é só o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Então, tua forma de falar pode fechar muitas portas para você. Muitas portas. Então, nós precisamos entender, baseado aqui nas pesquisas, e daqui a pouco eu vou entrar na parte bíblica, que muita gente perde o que demorou tanto a conquistar. Quanto tempo se demora? Quanto tempo de preparo é necessário para você conquistar, por exemplo, um bom emprego numa multinacional? É um sonho para muita gente. Aí quando conquista, pela forma de falar, pelo jeito de se expressar, você pode passar uma comunicação que não era nem isso, às vezes era o que você queria falar, às vezes não era,
e você perdeu algo que você demorou tanto para conquistar. Tem tanta gente na fila querendo aquela vaga. Isso vale para o seu casamento, isso vale para a criação dos seus filhos. Gente, você que é pai, que é mãe, aprenda a falar. Você que é pai, que é mãe, olha para mim, aprenda a falar. Você vai perder os seus filhos, você vai matar os sentimentos deles se não aprender a falar do jeito que pai e mãe tem que falar. Pai e mãe tem que ser duro, tem que colocar limite, mas falando do jeito certo. Não é xingando palavrão, não é chamando de burro, não é dizendo que ele não vai ser nada, não é amaldiçoando, não é falando palavras torpes, palavras pesadas. Eu sou duro e coloco limite nos meus filhos, mas minhas palavras são de amor, apesar da dureza da decisão. Pai, eu tenho que ir na festa da escola. Não, filha, porque você fez isso e isso. Lembra que o papai conversou que quando você quebrasse essa regra aqui de casa, esse princípio, você não iria desfrutar de algo, eu vou ter que te proibir de ir nessa festa. Ah, você é um pai mau. Não, filha, papai te ama. Ou seja, eu estou sendo duro, não vou abrir mão, não vou fraquejar e deixar ela ir na festa. Estou sendo duro, estou colocando limite, mas com palavras de amor. Lembra isso, as palavras determinam para onde você vai caminhar. As palavras determinam como as pessoas vão te enxergar. As palavras determinam os resultados que você vai ter. Então você não pode brincar com as palavras. Aprenda a falar. Aliás, eu quero deixar aqui uma recomendação de pregação, Erlen. Não sei se a gente pode deixar em algum lugar. Aqui em cima no card, né? No cantinho, a gente vai deixar uma recomendação de pregação, porque eu tenho uma pregação, sabe? Todo domingo, 10 horas da manhã, a gente sobe uma pregação, né? Uma pregação que já passou, acho que de 3 milhões de visualizações, 3 milhões de pessoas já assistiram essa pregação aqui no YouTube, chamada Aprenda a Falar. Depois assiste essa pregação. É de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas muito atual. E você vai entender ali a linguagem bíblica do falar, tá? Agora vamos lá. Eu quero contar uma história bíblica para vocês que, por acaso, ontem à noite eu estava colocando meus filhos para dormir e a gente sempre tem um tempo de leitura da Bíblia, de contar uma história da Bíblia, e eu falei justamente dessa história, que é uma história que me chama muita atenção, eu já preguei algumas vezes sobre isso, que é a história de Abigail e Nabal. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher bonita e muito inteligente, muito sábia. Nabal era um homem rico e coração de pedra, duro no falar, ignorante. É engraçado isso, porque Nabal era um homem conhecido, primeiro pela região que morava. Ele morava numa região muito próspera, muito bonita de Israel até hoje, que é a região do Carmelo. Uma região muito verde, sabe? Imagina, Israel é um deserto e o Carmelo é uma região verde, frutífera. Nabal era um homem muito, muito rico e estava preparando um grande banquete por causa de uma festa que estava chegando. Então, como ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, ele era um homem bem conhecido na região. Davi, por sua vez, ainda não era rei. Ele era ainda fugitivo de Saul, mas lembra que Davi, a primeira vez que foi se esconder na caverna de Adulão, formou um exército. Então, presta atenção, existem exércitos que vão lutar ao seu lado que você não vai formar quando estiver bem, vai ser quando você estiver fugindo de algum problema. Então, ou você foca em chorar nesse problema ou foca em fazer algo em relação a isso. Davi focou em fazer algo em relação a isso. Ele formou um exército no pior momento da sua vida, na pior perseguição que passou. Esse exército começou a servi-lo agora. Esse exército agora obedecia os comandos de Davi. Então, Davi soube dessa festa que Nabal ia dar e lembrou que ele já tinha feito muitos bens, né? Tinha feito muita coisa boa para Nabal, como, por exemplo, nunca ter perturbado as ovelhas dele, sempre ter protegido o rebanho quando eles estavam pastando pela região do Carmelo, e Davi estava escondido com seu exército nessa época por ali. Então Davi manda alguns dos seus homens fiéis, dos seus guerreiros, ir até a casa de Nabal, pedir um pouco de comida para eles. Poxa, nós estamos aqui, sempre fizemos bem para você, você está preparando uma grande festa, você é um homem muito rico, você tem como servir a gente um pouco de comida? E a história diz que Nabal, por ser um homem de duro coração, por ser um homem ignorante no falar, soberbo porque era rico, ele responde assim para os moços de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé para me pedir alguma coisa? Os mensageiros voltam, entregam essa mensagem para Davi,
E Davi, então, toma uma decisão. Davi era um homem de guerra, a Bíblia o chama de um homem sanguinário. Davi tinha 400 guerreiros fiéis nessa época. Eram conhecidos como os valentes de Davi. Davi manda, todo mundo pega a espada. Todo mundo pega a espada. Subam nos cavalos. Vamos contra a casa de Nabal. E que Deus tire de mim a sua mão, se hoje mesmo eu não matar todo mundo naquela casa. Olha que Davi estava tão decidido que ele botou Deus no meio da promessa. Ele falou, que Deus tire de mim a mão dele que me protege, que me guarda. Que Deus tire essa mão de mim se hoje eu não for lá e matar todo mundo na casa de Nabal. Olha o nível de ódio, de raiva que estava Davi. E Davi determinou a morte de Nabal e de toda a sua casa. Ele falou, vamos lá e hoje vamos matar todo mundo ao fio da espada. Quando Davi começa a preparar o exército para sair, um mensageiro da casa de Nabal, um servo da casa de Nabal, vê essa movimentação, corre e começa a falar com a Abigail. Abigail, que era a esposa de Nabal. Você não sabe. Os homens de Davi, aquele que derrubou o gigante Golias, lembra? Que está fugido porque o rei está com ciúme, porque ele foi ungido para ser rei também. Aquela confusão. Lembra que ele montou aquele exército poderoso, lembra? Então, ele está vindo para cá para matar todo mundo. Por quê? Porque ele esteve aqui, pediu comida e teu marido, aquele coração de pedra, aquele duro no falar, que não sabe se comunicar direito, aquele orgulhoso, falou que não ia dar nada para Davi. Davi agora está vindo aqui para matar todo mundo. Abigail rapidamente dá ordem a todos os colaboradores, a todos os servos, coloque aqui não sei quantos pães, não sei quantas ovelhas, coloque isso, coloque aquilo, 200 bolos de uva passa, 400 bolos de fígado, começou a dar ordem só para pegar as melhores coisas que eles tinham para a festa, colocar em vários burrinhos e foram a caminho de Davi, mandou os presentes na frente e quando ela avista Davi no caminho, vindo com o exército, com espada na mão, ela se prostra em terra e fala, meu senhor, eu te peço que você escute a tua serva antes de seguir o teu caminho. E Abigail, a Bíblia já chamava ela de uma mulher linda e sábia. Para quem não sabe, isso aqui vai terminar em casamento. Para quem não sabe, já vou adiantar aqui, vou dar um spoiler do final, não quero nem saber. Só um pouquinho. Nabal vai morrer no final e Abigail vai casar com Davi. Só para você entender o final dessa história. Abigail se ajoelha no Senhor e fala, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, a culpa é minha. Porque se eu soubesse que você tinha ido lá, eu já tinha providenciado tudo. Não leves em consideração meu marido, aquele homem duro que não sabe falar. Gente, por causa do jeito de falar de Nabal, uma casa inteira estava sendo condenada à morte. Uma casa inteira estava sendo condenada à morte. Eu estou assistindo uma série de Netflix interessantíssima. Eu só assisto série que me ensina alguma coisa, né? E a série, assim, é de prender a atenção. E tem um momento que um rapaz prende uma moça no sótão, no porão da casa, aliás. E ele não é mau, esse garoto, esse cara, ele não tem intenção de fazer mal à mulher, mas ela descobre um segredo, acha que esse segredo pertence a ele, mas na verdade ele era tipo um padre e estava guardando o segredo de outra pessoa no computador. Essa mulher, sem querer, que era professora e ia na casa dele dar aula, descobriu esse segredo, ela resolve ir na polícia, ele fica desesperado para proteger o cara, ela achando que era ele derruba ela pelo porão, algema ela e aqui começa uma tensão seríssima. Ele desce para conversar com ela, até que ele está calmo, até que ele é um homem bom, até que ele só quer resolver a situação e ele fala assim, olha, aquilo não é meu. Eu sou não é nem padre que fala na série, é outro nome. Esqueci o nome que dá, que não é a igreja católica, é a igreja da Grã-Bretanha, é a igreja anglicana. E tem um outro nome. Aí ele fala, eu sou um líder religioso, isso não pertence a mim, pertence a um rapaz que estava se confessando comigo, me entregou. Ela falou, não quero saber. Aí a mulher, algemada no porão, sangrando porque caiu da escada, olha no olho dele e começa a ameaçá-lo de tudo quanto é forma. E fala, não importa o que você faça comigo, quando eu sair daqui eu vou acabar com você e com todo mundo que você ama. E começa a falar um monte de coisa. Eu não vi o final da história ainda, porque estou acompanhando, mas pelo que eu entendi ele vai matá-la. Ou seja, um homem que não é assassino, um homem que é bom, vai acabar matando pelo jeito que ela falou. Ou seja, ela deixou ele sem opção. Nós temos que ter cuidado com o jeito que a gente fala, porque na intenção
de resolver um problema na intenção de mostrar superioridade ou inteligência, a gente pode estar, na verdade, decretando a morte sobre a gente, sobre a nossa casa. Foi o que aconteceu com Nabal. E aí, a Abigail, ela entrega tudo aquilo para Davi e fala, olha, me perdoa. E Davi começa a amolecer o coração e ela mata a pau, como a gente diz, quando ela, no espírito de sabedoria, fala o seguinte: um dia você será rei sobre todo Israel. A notícia de que Davi um dia seria rei, que Samuel tinha ungido Davi, estava correndo sobre Israel. Todo mundo insatisfeito com o reinado de Saul, que estava cada vez mais se enlouquecendo. E ela falou, um dia você será rei sobre Israel e você não vai querer carregar a culpa de ter matado uma família inocente. A sabedoria no falar, a sabedoria no expor, reverte situações de morte. Essa mulher reverteu um decreto de morte que estava sobre a vida dela por causa da sabedoria no falar, enquanto seu marido, pela falta de sabedoria no falar, atraiu o espírito de morte para sua casa. Conclusão, Davi perdoa, fala, bendito seja Deus que te enviou no meu caminho, porque hoje eu iria derramar sangue inocente. Davi deixa para lá, perdoa, Abigail volta para casa. Quando Abigail volta para casa, a Bíblia diz que ela esperou Nabal acordar do seu vinho. Ou seja, como era dia de festa, ele deve ter bebido vinho até não aguentar mais. Provavelmente essa conversa que ele teve com ele já estava tomando umas, então ele já não estava em sã consciência. Quando ele acorda de manhã, Abigail dá notícia para ele. Você sabe o que você fez ontem? Os servos de Davi vieram aqui e você desprezou eles. E o jeito que você falou despertou um ódio tão grande em Davi que ele mandou todo o exército dele vir com espada na mão para dizimar a nossa casa. Todos nós morreríamos ontem se eu não tivesse intervido no caminho e pedido misericórdia. A Bíblia diz que quando Nabal recebe essa notícia, ele tem um ataque. Provavelmente foi um AVC, algo desse tipo. Tem um outro nome, aquele que paralisa. Qual é o nome da doença que você tem, paralisa? Em inglês é strike. Eu esqueci em português. Um derrame. Provavelmente ele teve um derrame, paralisou, a Bíblia diz que ele ficou paralisado por 10 dias e morreu. A notícia foi tão traumática para Nabal, quando Abigail contou, que ele teve tipo um derrame, um AVC, algo parecido, ficou 10 dias parado aí na cama, sem se movimentar, e depois morreu. E aí Davi volta lá e toma Abigail como esposa, de tão impressionado que ele ficou com ela. Deixa eu te falar uma coisa, a forma como você fala define o seu futuro. Mas a forma como você fala te expõe para as pessoas que vão te procurar mais tarde para abrir portas que você jamais teria. Abigail, você imagina, ela tinha características que um rei quer. Primeiro, bonita, né? Segundo, sábia. Terceiro, sabia se comportar. Ela já era esposa de um homem rico, Nabal, então quer dizer que ela não era uma mulher descomportada. Ela sabia servir a mesa, sabia preparar uma festa. Davi, em uma leitura, vendo ela uma vez conversando, falou, essa é uma mulher que está preparada para ser uma rainha. E toma ela como rainha. Lógico que depois do marido dela morrer, né? Ela como viúva, Davi vai lá e a toma como rainha. Gente, isso aqui ensina muita coisa para a gente. A forma de falar não só pode atrair a morte para a sua vida, como no caso de Nabal, mas pode liberar o teu futuro, como no caso de Abigail. Pode colocar em lugares que você nunca imaginou. Nós precisamos filtrar palavras, jeito de falar, com quem estamos falando, quando estamos falando. A ignorância no falar de Nabal trouxe a destruição para a sua vida. Ele desafiou quem não deveria, usou palavras que jamais se usa com quem é autoridade. É engraçado, ontem eu estava te explicando isso, que você usa palavras com pessoas que com certas autoridades você não pode usar. Por exemplo, eu tenho um irmão que é muito conhecido na América Latina, chamado Marcos Brunet. Aí a gente tem vários apelidos. Meu irmão, a gente tem vários apelidos entre a gente, né? Desde dos mais levinhos, eu chamo ele de Matinho, que é uma coisa que a gente chamava ele desde criancinha, Matinho, porque a gente não falava direito, chamava de Matinho, até uns mais piadas internas que a gente segura. Mas quando eu estou na frente de qualquer pessoa, eu chamo ele de Marcos. Por quê? Porque existem palavras que só podem ser usadas na intimidade. Eu não posso falar as palavras que eu falo com a minha esposa no momento de intimidade na frente dos outros. Então tem vezes
que o certo ou errado não depende da palavra, depende do lugar. É muito forte. Às vezes você está falando uma palavra que não é errado falar, mas o lugar que você falou vai te condenar. Seja inteligente. Be wise. Vou pregar em inglês hoje. Seja sábio. O que você acha de eu começar a fazer o café com destino em inglês? Acho necessário. Necessary. É necessário. Então nós precisamos entender que a sabedoria, ela vai guiar a nossa forma de falar. Então eu quero te dar aqui nesta quarta-feira 3 formas de amadurecer sua comunicação. Primeiro, entendimento. Você precisa entender que isso é prioridade na sua vida. Se você não entender, você não vai se conscientizar da forma errada que você fala. Segunda coisa, autoconhecimento. Só te falar uma coisa de entendimento aqui antes de passar para o autoconhecimento. Eu já tive que me afastar de amigos de infância, que eu amo, mas que eles não amadureceram, eles não tiveram entendimento para entender o que está acontecendo comigo. Então eles queriam me tratar na frente dos outros como se fosse o Tiago da Vila Cosmo de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Queria me chamar pelo apelido de infância, queria me dar tapinha nas costas, mané, e para a frente dos outros, aquela coisa de carioca. E chegou um tempo que eu conversei 1, conversei 2, conversei 3 vezes, eles não quiseram mudar a forma de falar, eu tive que me afastar. Continuo amando, se precisarem de mim, eu estou pronto, mas não dá mais para levar eles nos eventos que eu levava comigo, não dá mais para fazer o que eu fazia antes, porque eles não aprenderam a falar com a nova fase que eu estou. Pelo menos na frente das pessoas. No privado, na intimidade, somos amigos como sempre. Mas é na frente das pessoas. Às vezes não é o que você fala, é onde está falando. Já te ensinei isso. Então, primeiro, entendimento. Entender que você precisa mudar, se conscientizar do que você está errando. Segundo é o autoconhecimento, que é você aprender os seus pontos fracos, aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, no que você precisa mudar, no que você precisa apenas potencializar porque você já faz bem. Se você não tem autoconhecimento, você não consegue perceber, por exemplo, pelo autoconhecimento, eu sei que eu falo bem em público, mas também eu consigo enxergar os erros que eu tenho quando falo em público. Eu costumo me assistir, né? Eu costumo, assim como vocês param e assistem o Café com Destino, eu também assisto. Mas não é para me ver, é para entender no que eu posso estar errando, no que eu posso estar acertando, porque eu olho muito para o lado, porque eu olho para cima, porque isso, porque o cenário está assim, é para me aperfeiçoar, ou seja, eu pego o que eu já sou bom em fazer e aperfeiçoo, potencializo. Eu pego o que eu sou ruim, isso aqui, cara, eu falo rápido, isso aqui eu corto palavra e começo a melhorar. Autoconhecimento. E terceiro, muito importante, autocontrole, que a Bíblia chama de domínio próprio. Uma comunicação madura, uma forma de falar com maturidade exige autocontrole. Nem tudo que você pensa você pode falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Ter autocontrole, saber que essa palavra não é para agora, esse tipo de palavra pode ofender. Nós precisamos ter o autocontrole. Isso aqui vai resolver tanta coisa na sua vida, gente, mas tanta coisa. E você tem estudado comigo aqui no Café com Destino, tem gente que está comigo aqui há 2 anos já. Aliás, se você é meu aluno, minha aluna há 2 anos, pelo menos, coloca aqui que eu quero mandar um beijo para você. Porque tem gente que está comigo há 2 anos estudando todas as manhãs aqui. Coloca aqui, Thiago, eu já sou seu aluno há 2 anos, sou sua aluna há 2 anos, tá bom? Gente, eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, às 7h57 da manhã, quando a gente vai continuar essa poderosa série Aprenda a Falar. Até amanhã! Bishop Dale Bronner é pastor de mais de 25 mil pessoas em Atlanta, na Geórgia. É filho de um bilionário negro que foi mentor de Martin Luther King Jr. Um homem que está fazendo história nos Estados Unidos, não só como pastor, mas também no mundo dos negócios. It's your time, Brasil! Esse é o teu tempo, Brasil! You're at the right place! Você está no lugar certo! Ele é meu mentor em sabedoria desde 2017. Quantos direcionamentos e conselhos esse homem me deu e a minha vida foi transformada. Toda a estrutura, toda a excelência estará à sua disposição nesses 2 dias de ambiente profético e sabedoria milenar. Eu e meus mentores espirituais estaremos aqui te ministrando e liberando o seu destino nesses dias que foram marcados nos céus para te marcar na terra.